Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Universidade de São Paulo, e essa é a continuação da nossa aula de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E agora nós vamos falar sobre vetores, essas flechinhas aqui que a gente usa para representar certos tipos de certas grandezas físicas. Essas flechinhas consistem numa representação condensada, né, uma condensação da representação de certas grandezas que apresentam três características. Elas têm um módulo, ou uma intensidade, ou um tamanho, né, da flechinha. Elas têm uma direção, que é a direção, né, em que essas flechas estão colocadas, e elas têm um sentido, que é dentro da direção é o sinal, né, numa dada direção é o sinal, se é o sinal positivo ou o sinal negativo, em relação a uma direção específica. Então essas quantidades elas podem ser ser utilizadas para representar, por exemplo, uma velocidade, né? Porque a velocidade, quando você pensa na velocidade de um objeto, você descreve não só o módulo, né? O carro está andando a 50 km por hora, mas é importante saber a direção em que ele anda e o sentido, porque senão ele está a 50 km por hora, indo para onde? Indo para Santos, indo para Campinas, indo para Guarulhos e assim sucessivamente. Então é importante sabermos essas quantidades. Outras quantidades relevantes, por exemplo, a força. Eu fiz uma força de 5 newtons, mas essa era uma força que tinha que direção e que sentido? A atração gravitacional ela tem direção vertical, sentido para o centro da Terra, ou para baixo, né? Em termos populares. E assim sucessivamente. Então é importante sabermos para onde essa força vai para a gente poder saber se organizar em relação a ela. Por exemplo, se você pretende voar, dado que existe essa força-peso atuando sobre o seu corpo, é necessário achar um modo de balancear essa força e assim conseguir voar, né? Ou seja, fazendo uma força que tem sentido oposto e intensidade grande bastante para fazer o avião, por exemplo, decolar. Bom, mas saindo dessa digressão, vamos um pouco às propriedades matemáticas desse objeto vetor. Embora eu tenha apresentado para vocês o vetor como uma interpretação física, que é uma interpretação, né, imediata, naturalmente que vetores têm uma generalização posterior. Quando você representa dados num programa de computador, por exemplo, você os representa num vetor. Você pega aquele vetor, se define uma variável, né, que é um array, por exemplo, e essa variável tem diversos componentes, a componente 1, 2, 3, 4, cada uma dessas componentes representando uma coisa. No caso do vetor, suponha que ele esteja no espaço tridimensional, a primeira componente seria o tamanho dele no eixo x, a segunda componente o tamanho dele no eixo y e assim sucessivamente, até o eixo z. Quando você define uma quantidade no seu programa também, né, a primeira componente do vetor é uma certa característica, a segunda uma certa característica e assim sucessivamente até a enésima. Suponha, por exemplo, que você queira caracterizar, né, estudantes em uma sala de aula. Então, você vai lá, pega o estudante de número 1, você vai caracterizar a idade desse estudante. Essa é a primeira componente do vetor. A segunda componente poderia ser região de origem, então essa é a segunda variável. A terceira componente seria curso em que está matriculado, né, se é sistemas da informação ou qualquer outro curso. A quarta componente poderia ser
quando ano em que pretende se graduar e assim sucessivamente. Tá? Então, isso seria um outro exemplo de vetor, que é uma abstração deste conceito geométrico, né? Você abstrai, você cria uma conceituação algébrica, uma generalização algébrica desse conceito aqui, com intuição geométrica absolutamente clara. Então, para que a gente possa iniciar a desenvolver um arcabouço intelectual para lidar com essa abstração, a gente parte então da intuição geométrica do que são os vetores, esses objetos matemáticos extremamente úteis e, note, nessa representação geométrica, bastante simples, tá? Então, o vetor pode ser representado como uma flecha, né? O comprimento dele é o que a gente chama de módulo do vetor, ele tem uma direção, aqui é a linha, né, em que ele está desenhado, ele tem um sentido que é para onde ele aponta nessa linha, para cima, para baixo, enfim, esse seria o sentido. A gente representa o vetor por essa letra em negrito, tá? Boldface, então a gente vai usar o negrito para representar o vetor, e esse vetor V é a flecha que une os pontos, o ponto A ao ponto B. Então, o ponto A ao ponto B tem uma flecha que os une aqui, essa flecha é o vetor Vzinho que está escrito aqui. Se nós pegarmos um vetor U que vai dos pontos C ao ponto, que une os pontos C, o ponto C ao ponto D, e esse vetor U tem o mesmo módulo, sentido e direção, então, se isso acontece, então o vetor U e o vetor V são iguais, ou seja, são equivalentes. Isso porque eles têm o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção. A única coisa que acontece é que eles estão em posições distintas, né? É como se tivesse, você pode dizer que teve uma translação aqui do vetor V da posição AB para a posição CD, tá? Então é somente isso, mas eles são iguais, dado que eles têm o mesmo módulo, direção e sentido. Veja que agora a noção de igualdade entre vetores fica um pouco mais complexa, né? Quando a gente tem igualdade entre números, você tem o número A igual ao número B, e aí eles são iguais. Agora, a igualdade entre vetores, não, ela exige um pouco mais. Ela exige não só que o módulo e o sentido sejam iguais, mas também a direção. Tá? Bom, vamos à próxima etapa. Tem algumas operações que a gente pode fazer com esses vetores. Tá? Nós vamos mencionar essas operações de agora em diante. Então vamos lá, a primeira delas é a adição de vetores que a gente ilustra na figura H. Quando você tem dois vetores, você tem que ter uma regra de soma. A regra de soma de dois vetores tem duas representações geométricas possíveis. Uma usando a chamada lei do paralelogramo, ou a regra do paralelogramo, e a lei do triângulo. Aqui eu coloquei errado, eu tenho que corrigir o texto do gráfico, tá? Eu vou corrigir posteriormente. E a lei do triângulo, né, que é representada aqui. Vamos começar pela lei do triângulo. Quando você quer somar dois vetores, por exemplo, os vetores U e o vetor V, U em azul, V em vermelho, para obter o vetor U mais V, representado em verde, você faz o quê? Você localiza o vetor U e o vetor V, contanto que você mantenha o módulo, direção e sentido, você pode localizar em qualquer ponto, em qualquer região aqui. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a cauda do vetor V e colocar na cabeça do vetor U. Então eles se unem aqui e onde se encerra, onde aparece a cabeça do vetor V, será a cabeça do vetor U mais V. E a cauda do vetor soma, U mais V, coincide com a cauda do vetor U, que é o primeiro vetor que você desenhou. Evidentemente que você poderia fazer o inverso. Você poderia primeiro localizar o vetor V e em seguida localizar o vetor U.
de forma que resultaria no mesmo vetor. Veja que a regra do paralelogramo consiste em localizar, fazer as duas ordens, né, U mais V ou V mais U, e isso resultaria no mesmo vetor U mais V, vetor soma. Tá? Então, com isso, nós encerramos esta primeira parte desta aula sobre vetores, comentando que esta noção é uma noção muito importante para a gente pensar, por exemplo, suponha que você seja um velejador e você esteja num barco que tem uma correnteza que aponta nesse sentido U, né? Então ele faz uma força sobre o seu barco com uma força U com esse módulo sentido e direção, e suponha que você tem um vento V que esteja soprando numa direção um pouco diferente, e aí você solta o seu barco lá para pegar o vento de frente, né? Você não faz nenhum arranjo na vela para alterar. Note para onde irá o seu barco. Isso é útil, por exemplo, se você quer atravessar um rio a nado. Eu já fiz isso quando eu tinha saúde. Então você pula numa das margens do rio e vai batendo os braços para cruzar o rio, né? E aí a correnteza vai te levando. Então você vai nadando o sentido em que você vai. Você não vai chegar você não vai nadar numa linha reta do ponto em que você mergulha, né? Você não vai parar de frente, na margem oposta de frente. Você vai parar na margem oposta, andando um tanto após descer um tanto o rio, né? Então esse é um exemplo de como que a soma de vetores pode ter uma aplicação prática no contexto físico. No contexto computacional, ele poderia acontecer algo semelhante, né? Você vai mas aí é outro caso de aplicações, e eu não vou me referir a isso neste momento, tá bom? Mas, por exemplo, suponha que eu queira olhar entre os alunos, né, da minha sala, eu tenho a lista lá com os alunos, e eu tenha, por exemplo, nota na prova P1, nota na prova P2, aí eu queira calcular a nota média da sala. Então eu vou somar, né, as notas de todos os alunos na prova P1, somente eu somo P1 com P1. A nota de todos os alunos na P2, então somente P2 com P2, e assim sucessivamente, assim eu tiraria uma nota média final. Bom, com isso eu encerro essa primeira parte do nosso do tema vetores, e me preparo para a próxima aula, em que vai estar corrigida este texto e este texto também. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.